Seja bem-vindo a LFP Notícias, o seu repositório de notícias jurídicas da semana. Nessa semana, nós temos diversas notícias para trabalhar aqui, principalmente notícias das cortes STJ e STF, mas não só isso, também temos questões de utilidade pública que vamos ver após a vinheta. Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que nos casos de distrofia muscular, o plano de saúde deve fornecer tratamento multidisciplinar para a criança. A negativa de tratamento multidisciplinar pelo plano de saúde constitui violação ao contrato. O STJ também teve uma decisão essa semana muito interessante relacionada ao processo eletrônico. Por quê? No processo eletrônico, principalmente no EPROC, existe uma opção ao peticionante, aquele que vai peticionar, de ciência com renúncia a prazo. No momento em que esta opção ela é selecionada no peticionamento, ciência com renúncia a prazo, o prazo ele acaba por se encerrar naquele momento. Então, a partir deste ato, ela terá precluso todo e qualquer ato relacionado ao prazo que ela já renunciou. Para o Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao prazo recursal deve ser desconsiderada quando feita por engano. Qual foi o caso? O advogado, ele clicou no ciência com renúncia ao prazo, só que dentro do prazo recursal, ele peticionou o seu recurso, ele interpôs o seu recurso. Claro que, tecnicamente, nós temos que pensar assim, se ele clicou, o prazo recursal se encerrou naquele momento. Então, não se fala em peticionamento posterior dentro do prazo recursal em razão da preclusão. Porém, para o STJ, essa é uma questão envolvendo atos formais que atingem o resultado típico do 188 do Código de Processo Civil. Então fica claro que não foi um ato intencional, a própria interposição do recurso demonstra isso e deve ser desconsiderada a renúncia. No Senado Federal, que não é um órgão jurisdicional, é legislativo, mas também nos interessa muito, saiu uma notícia interessante de que a Lei de Proteção Imediata à Mulher já está valendo. Foi editada a Lei 14.550 em 2023. Só que agora nós estamos trabalhando uma campanha no Brasil para coibir a violência contra a mulher. Esta lei ela é uma lei muito importante na proteção da mulher, principalmente relacionada a casos de violência doméstica, porque ela prevê a concessão imediata de medida protetiva de urgência às mulheres a partir de denúncia. Então, feita a denúncia, não se precisa primeiro apurar o que aconteceu. Não, feita a denúncia, concede de maneira provisória, cautelar, evidentemente, a medida protetiva. Depois se analisa os demais elementos através do inquérito, ou até mesmo processuais. O Supremo Tribunal Federal decidiu sobre as ações de fornecimento de medicamentos de alto custo. Bom, essa é uma briga antiga, porque o Poder Judiciário ele tem um entendimento de que se o medicamento ele é de alto custo e não está registrado na Anvisa, o próprio Judiciário não pode determinar o seu fornecimento. Então, muitas vezes, esses medicamentos de alto custo, eles estão na pendência de um registro. Então, não foi protocolado o pedido de registro e ele ainda está pendente. Nesses casos, o Poder Judiciário ele tem evitado a concessão da tutela. Para o Supremo Tribunal Federal, tá, a pessoa interessada em receber um medicamento de alto custo e que faz o requerimento judicial, ela deve comprovar: 1. Que a eficácia do medicamento está baseada em evidências. 2. Que não tem recursos para comprá-lo.
3, que o remédio não pode ser substituído por outro que esteja na lista do SUS. E 4, que seu uso é imprescindível para o tratamento. Então, esses são requisitos da petição inicial. Voltando ao Superior Tribunal de Justiça, tivemos um entendimento, uma decisão essa semana muito importante, de que o pai poderá ajuizar a ação de produção antecipada de prova para justificar a eventual exclusão do filho. Estamos falando aqui de deserdação. A deserdação ocorre quando, por algum ato praticado pelo herdeiro, este deve sair da linha sucessória por interesse do autor da herança, ok? Então, a produção antecipada de provas, ela ainda não é uma ação de deserdação. Ela é uma ação que visa constituir provas para uma futura ação de deserdação. Está lá no 381 do Código de Processo Civil. É uma ação interessante, porque ela não tem, nesta produção antecipada de provas, uma valoração da prova pelo juízo. Ou seja, o juízo não diz se tal fato aconteceu ou não aconteceu e quais os seus efeitos para a vida da pessoa. Ele produz a prova, entrega a prova para o requerente e acabou o processo. O Superior Tribunal de Justiça também teve uma decisão muito interessante sobre serviços de TV e internet no Brasil. Por quê? Geralmente, quando se faz uma assinatura de um serviço de TV a cabo, de um serviço de internet, vem junto o aparelho, o modem, um roteador, enfim, vem aparelhos. Antigamente vinha até antena, não é mesmo? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, o consumidor, ele adquiriu o serviço. O interesse dele não é comprar produto, tá? E aí ele recebe junto, incluído no serviço, um produto do qual ele é depositário. Esse modem, essa antena, esse roteador, enfim. Para o STJ, o consumidor de assinatura não pode ser cobrado por dano, perda ou furto desse tipo de equipamento. Por quê? Porque é uma venda casada. Claro que o produto está contido no serviço. Porém, nós temos que pensar sempre que o contrato que o consumidor celebra é o de prestação de serviço e não o de comodato. Esse ele não tem interesse, mas vem junto no pacote. Por fim, questão de utilidade pública. O Senado Federal, ele fornece gratuitamente cursos online, e nessa semana ainda saiu na página do Instagram do Senado Federal a chamada para os cursos de português, de língua portuguesa, curso gratuito, curso online, curso que dá certificado e que está de acordo com a atual ortografia da língua portuguesa. Então essas foram as notícias da semana. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Muito obrigado.